irmãos estejam abrindo suas Bíblias ali no Salmo 130. É um salmo profundo e a gente vê, assim como as torres e os sentinelas que existiam e ainda existem para proteção, para cuidado, eles ansiavam pelo amanhecer. Os sentinelas esperavam porque havia luz e podiam ver os perigos que podiam chegar. Seja numa neblina dessa que nós vimos pela manhã, seja por conta da escuridão da noite, havia sempre um anseio. Será que vai chegar alguém? Será que vai vir um ladrão? Será que vão levar todas as minhas coisas? Nesse desejo de vigilância, nosso coração deve estar em relação aos nossos pecados. Precisamos vigiar, precisamos olhar ao nosso redor, olhar para o nosso coração, olhar para que esse coração pecaminoso, que muitas vezes vai para longe do Senhor. Então precisamos confessar os nossos pecados. Vamos ler juntos. Salmo 130. Ore este salmo junto comigo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então nós louvamos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo perdão, pelo cuidado, por lavar as nossas vidas da culpa do pecado. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Já adoramos o Senhor através de cânticos, adoração através do conversar com o Senhor. Estamos aqui, ó Pai, lendo da Tua palavra, que se o Senhor observar os nossos pecados, quem vai se escapar dos olhos do Senhor, ó Deus? Ninguém escapa. Então nós estamos diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Clamamos a Ti, ó Deus, para amarmos mais ao Senhor. Enche nosso coração de amor pelo Senhor, pois então as iniquidades vão se afastar. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos urgente do Senhor. Venha até a sua comunidade que se levanta aqui, ó Deus, em adoração e clamor por perdão do Senhor. Adoramos a Ti. É o Teu nome, ó Pai, seja exaltado, ó Senhor Jesus. E em Teu nome oramos e agradecemos. Amém, ó Deus. Meus irmãos, vou pedir Pastor William esteja aqui. Para aqueles que não estiveram logo pela manhã, William Orlandi, pastor, professor. Ele tem sua esposa, infelizmente não pôde vir, Vitória. Seus filhos Alice e Nicolas. Que pena que não puderam vir. Mas, oh, que maravilha! Leve nosso abraço para eles, ok? Ele também tem um canal no YouTube chamado Teologia Clássica, é isso mesmo? Bastante dicas de livros e estudos. Louvamos a Deus pela sua vida. Vem cá, vamos orar pela mensagem. Graças te damos, Senhor, por mais este momento. É a tua palavra, Senhor. Que ela encontre solos férteis, corações sedentos. Que o Senhor, através do teu Espírito, ó Pai, possa mover cada coração, cada pessoa aqui, ó Deus, e seja confrontada com a tua palavra.
Louvamos ao Senhor, a Deus, pela vida do pastor William. Que o Senhor o continue cuidando, provendo. O Senhor, a Deus, esteja com sua família, sua esposa, seus filhos e esse ministério, ó Pai, que foi o Senhor, ó Deus, quem tem concedido para ele e toda aquela comunidade em Indaiatuba. Louvamos a Ti e a Ti somente. Amém, ó Deus. Bons irmãos, bom dia a todos novamente. Uma alegria estar aqui com vocês. E quero repetir a alegria e a oração e o abraço e o amor da nossa igreja lá em Indaiatuba. E não tem como expressar o quão inadequado é eu trazer a mensagem hoje. A igreja está fazendo quase o triplo da minha idade. Ou é eu fingindo que ainda sou novo, né? Mas, alguma coisa assim. Mas realmente a minha vontade era nós pararmos o culto lá em Indaiatuba, trazer todo mundo para cá, para nós aprendermos com vocês. Uma igreja madura, onde a graça de Deus é abundante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos abrir as escrituras em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós vimos um panorama do Evangelho de João. Para quem não estava, nós vimos que João ele tem 4 partes. Ele tem uma introdução no verso 1 ao 18 do capítulo 1 e uma conclusão no capítulo 21. E depois nós temos 2 grandes partes, que nós podemos chamar de livro dos sinais, que é o capítulo 1 ao 12, onde o apóstolo João vai escolher 7 sinais a dedo para mostrar que Jesus é o Cristo, que comprovam que Jesus é o Messias, começando com a transformação de água em vinho lá no casamento de Caná da Galileia e terminando com a ressurreição de Lázaro, que aponta para a própria ressurreição de Cristo Jesus. E depois o capítulo 13 ao 20 é o livro da glória, da glorificação de Jesus. E Jesus não é apenas glorificado quando ele ressuscita dos mortos, mas mesmo na cruz, o Filho de Deus, ele é louvado e glorificado porque ele venceu ali todos os inimigos de Deus, o pecado, o diabo, e a própria morte é vencida quando Jesus se entrega a ela. Amém? Nós vamos ver aqui um diálogo. Nós vimos que além dos 7 sinais, nós temos 7 discursos de Jesus. E o primeiro é esse de Jesus com este mestre da lei, esse rabi chamado Nicodemos. Então nós vamos ver hoje sobre essa maravilhosa verdade do novo nascimento aqui em João 3. Vamos ler João 3, verso 1 ao 15, que é propriamente a conversa de Jesus com Nicodemos. O verso 16 ao 21 é o comentário do apóstolo João, o autor do livro, sobre essa conversa, mas a gente vai nos deter apenas nos primeiros 15 versos. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem nisso, responder depois com o sonoro amém. Nós vamos começar. João capítulo 3, verso 1 ao 15, diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. E ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Será que ele pode outra vez adentrar o ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o seu som, não sabes de onde vem, nem para onde ele vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe, não entende essas coisas? Em verdade, eu te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos só ter uma breve palavra de oração? Oremos.
Senhor, te louvamos pela sua palavra diante de nós, que o Senhor fale poderosamente conosco, que o seu Espírito venha a iluminar nossa mente para que possamos compreender a sua palavra, que o seu Espírito santifique nossas afeições para que possamos amar a sua palavra e através dela amar o Senhor acima de todas as coisas, que o seu Espírito conceda o seu poder, a nossa vontade, a nossas mãos e pés, para que não sejamos apenas ouvintes da sua palavra, mas praticantes, e que nessa prática o seu nome somente seja glorificado. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, João capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento. Tem 3 partes, o verso 1 ao 10 vai falar sobre o que é o novo nascimento, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa se debruçar aqui. O verso 11 ao 13 ele vai falar por que Jesus pode falar desse assunto, ou seja, por que ele tem autoridade para falar sobre o novo nascimento. E o finalzinho do verso 14 e 15, Jesus vai falar como que ele vai efetuar e possibilitar aqui o novo nascimento. Essa é uma passagem extremamente central aqui na nossa doutrina da salvação, para a gente entender como é que a gente se relaciona com Deus e como é que, o que é ser cristão, o que é de fato estar em Cristo, o que é crer em Jesus Cristo, né? Vamos começar então, verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Então Nicodemos é esse rabino, como rabino, ele era um sujeito que conhecia muito o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, praticamente de cor, então ele sabia, dedicava a sua vida a estudar, então ele era uma autoridade religiosa entre os judeus, talvez os maiores rabinos aqui dessa época de Jesus. Ele não é apenas uma autoridade religiosa, ele também é uma autoridade política, porque ele fazia parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Debaixo da autoridade do Império Romano, Roma permitia que os judeus tivessem um pequeno corpo governante para julgar as questões internas do povo judeu, que eles chamavam de sinédrios. Então tinha 70 homens ali, mais velhos, mais maduros entre os judeus, que legislava então questões internas da própria lei de Moisés entre os judeus. Então esse é o cara uma posição mais elevada que tinha entre os judeus. Um rabino, mestre da lei, fariseu, portanto alguém com uma moral ilibado, ele era irrepreensível. O fariseu era o sujeito mais moral que existiu talvez na história, e ele também tinha essa autoridade política. Ou seja, quando um judeu olhava para esse sujeito aqui, Nicodemos, ele pensava assim, esse cara é o primeiro da fila para entrar no céu. Esse é o maior exemplo que a gente tem de piedade, de devoção, de obediência à Torá, à lei de Deus, ao próprio Deus. Esse cara é o nosso rabino, é o nosso mestre. E Jesus vai mostrar que, na verdade, é exatamente o contrário à lógica do reino de Deus. Porque olha o que ele faz no verso 2. Ele diz assim, ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, isso aqui é uma coisa muito extraordinária. Então você tem um rabino fariseu diante de um jovem, Jesus com 30 anos aqui, gente, entre 30 e 33 anos aqui, é um jovem para um judeu, né? Um rabino, um senhorzinho, chega para esse jovem, pobre, Jesus era pobre, Jesus não tinha assim, nenhuma aparência de nada, e ele reconhece que esse rapaz é um rabi, é um mestre. E o motivo de Nicodemos chamar Jesus de rabi é que ele está vendo os sinais que Jesus está fazendo, né? A qual o João ele já escolheu aqui transformar água em vinho, Jesus fez outros sinais até então, e ele fala, olha, ninguém pode fazer o que você faz, Jesus, se Deus não estiver com ele. Ou seja, eu estou vendo, eu estou reconhecendo o poder de Deus na sua vida. Eu estou reconhecendo a autoridade de Deus na sua vida, porque de fato você faz coisas extraordinárias e ninguém poderia fazer isso. Um falso mestre, um falso líder do povo jamais conseguiria fazer o que tu fazes sem a aprovação do próprio Deus. E a função de Nicodemos aqui na narrativa de João, ela é muito singular e importante, por quê? O que vai introduzir essa conversa, a gente não leu, mas a introdução está lá no capítulo 2, no finalzinho, no verso 23 ao 25. É a ponte entre o primeiro sinal e Jesus ter purificado o templo ali, essa conversa. Vamos ver o verso 23, diz assim, capítulo 2, verso 23. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia,
creram no seu nome. Opa, então Jesus passou um tempo, ele estava ali na festa da Páscoa, e muita gente estava vendo os seus sinais. Esse é o grande ponto do apóstolo João, né? E João fala assim, eles estavam crendo por causa dos sinais. Só que Jesus vai falar o seguinte, o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. E não precisava que ele desse testemunho sobre o homem, porque ele bem sabia o que é o ser humano. Então João ele coloca esse conceito estranho aqui, que é o seguinte: tinham pessoas que confiavam, criam em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus não se confiava a eles. O que é se confiar? Ele não tinha um relacionamento pessoal com essas pessoas que estavam falando que criam nele. O que João está ensinando para nós aqui é que isso vai passar todo o evangelho, é que existe um tipo de fé que é falsa, que não é verdadeira, que não é salvadora, que é apenas da boca para fora, que é apenas por causa dos sinais, que é apenas por causa de alguma providência de Deus que recebeu. E aí, quando ele fala assim, então tinha pessoas que criam em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus não tinha um relacionamento com elas, ou seja, elas não tinham uma fé verdadeira. João ele coloca então muito intencionalmente Nicodemos, logo depois de falar isso, como um representante máximo desses que creem por causa dos sinais. Então Nicodemos, com toda a sua bagagem, todo o seu repertório de vida, de obediência a Deus, ele está entre aqueles que Jesus não se confiava, que Jesus não tinha um relacionamento pessoal. Ele foi de noite, ele foi escondido, ele talvez não queria ser visto pelas pessoas ali conversando com Jesus, mas ele aproxima-se com reverência, ele aproxima-se com respeito, ele aproxima-se de uma forma positiva. Nicodemos poderia falar assim: eu creio, Jesus, que você é um rabino, você é um mestre, que você faz sinais vindo da parte de Deus. E Jesus vai dizer daqui a pouco: você não entendeu nada, você não nasceu de novo. E o mais contrastante de tudo, irmãos, é que João, o apóstolo, ele coloca esse primeiro discurso de Jesus com Nicodemos, lado a lado com o segundo grande discurso do Evangelho, capítulo 4, a mulher samaritana. Não tem como ter um contraste maior entre os dois. Não tem como. O mestre da lei, o cara mais exemplar dos judeus, uma mulher que está lá no seu quarto casamento, o marido que ela está nem é marido dela de verdade, está com a vida toda torta, uma samaritana. O samaritano era um israelita do reino do norte, que se misturou tanto com os pagãos, que os judeus do sul falam assim: esses caras não são mais a nossa família, eles perderam a identidade de povo de Deus. Eles são os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos, eles não consideravam os samaritanos povo de Deus. Então essa mulher com a vida toda torta, toda cheia de pecado, samaritana, Jesus conversa longamente com ela, igual ele fez com Nicodemos, e a conclusão é: ela creu em Jesus. Foi salva, Jesus se confiou a ela, Jesus ele teve um relacionamento pessoal com ela. Ele diz: eu sou o Messias. Porque ela falou: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E ele fala: eu sou o Messias, eu que estou falando com você agora. Ela não somente crê, mas vai e evangeliza a cidade dela inteira. E a vila dela, ela crê em Jesus também. Então esse é o grande contraste que João coloca para nós. Entre o primeiro sinal, a transformação de água em vinho em Caná, e o segundo sinal, lá no final do capítulo 4, a cura do filho de um oficial, ele coloca esses dois diálogos para representar para nós. E para nós examinarmos a nós mesmos essa manhã. O que é uma fé genuína? Porque ele fala lá no final do Evangelho, capítulo 20, verso 31. Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e crendo vocês tenham vida em seu nome. A falsa fé é uma fé que confia, mas não é viva, ela é morta, ela não gera vida, ela não nasceu de novo. É esse o contraste, então, de Nicodemos aqui. E vejam, quando Jesus fala no verso 3, vejam comigo aí o capítulo 3, verso 3, ele fala assim: ó, em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Parece que Jesus quase muda de assunto, né? Parece que você está falando uma coisa que não tem importância aqui, vamos falar de uma coisa importante. Mas, na verdade, Jesus está continuando exatamente a conversa com Nicodemos. Por quê? Quando Nicodemos confessa, você faz esses sinais, porque Deus está com você. Em outras palavras, na mentalidade judaica de Nicodemos, ele está falando assim, olha, eu estou vendo os sinais. Então, eu estou vendo o poder e a autoridade de Deus. Em outras palavras, eu estou vendo o reino de Deus. Porque eu estou vendo essas manifestações extraordinárias visíveis. É isso que Nicodemos está confessando. Eu estou vendo os sinais. Eu estou vendo a manifestação do reino, da autoridade e do poder de Deus, que são sinônimos aqui. E Jesus fala, ele usa exatamente o verbo ver. No verso 3 ele fala assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando, Nicodemos, você não está vendo nada. Não estou vendo, transformou água em vinho, curou não sei quem, fez não sei o que lá. Não, Nicodemos, você não está entendendo, você não está vendo, porque você ainda não nasceu de novo. E quando Nicodemos ele fala no verso 4, como é que pode um homem nascer sendo velho? Vejam, Nicodemos, irmãos e irmãs, ele é um rabino, ele é um mestre, ele entende figura de linguagem. Né? Ele não está pensando que Jesus está falando de fato para alguém entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Ele não tem uma resposta infantil como essa. Né? A melhor leitura aqui da resposta de Nicodemos é que ele está ironizando Jesus aqui. Né? Ele entende o conceito de nascer de novo, de ser completamente uma outra pessoa, uma nova criatura. Mas ele fala assim, você está querendo demais, Jesus. Nascer de novo é mais fácil eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. Ele ironiza. Como pode um homem velho nascer pela segunda vez? É mais fácil, então é melhor eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. Não tem como ser transformado. Veja, um idoso já, vivendo a vida inteira em obediência à lei, ele está falando, não tem como mudar. Não tem como ter essa transformação. Quem que você pensa que é, para alongar a conversa aqui, para falar de nascer de novo? E é por isso que no verso 11 ao 13, a gente vai ver daqui a pouquinho, Jesus vai explicar o porquê que ele tem essa autoridade para falar dessa transformação total que ele está exigindo aqui. Mas antes disso, o verso 5 é exatamente a mesma coisa que o verso 3, com outras palavras. Tá? Vamos ler esses dois versos em paralelo? Olha o verso 3. Jesus respondeu, verso 5, Jesus respondeu, verso 3, em verdade te digo, verso 5, em verdade te digo, verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus, verso 5, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, ver é sinônimo de entrar no reino. Ou seja, só vê quem está dentro e só entra quem vê o reino de Deus. É sinônimo. Você só vai ver e você só vai entrar se você nascer de novo. E qual que é o último paralelo? Verso 3, se não nascer de novo. Verso 5, se não nascer da água e do Espírito. Então, não tem três tipos de nascimento. Né? Tem gente que pensa assim, a gente nasce de novo, depois a gente nasce da água, que a gente pode colocar o batismo, depois a gente nasce do Espírito, que seria o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é invenção moderna. Né? Não, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus está usando uma passagem do Antigo Testamento. Tanto é que ele fala lá, ele termina no verso 10, essa parte, falando assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Por que Jesus espera que Nicodemos entenda o que ele está falando? Por quê? Porque ele está trazendo passagens do Antigo Testamento. E a passagem que Jesus está em mente aqui é Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 25 ao 27, Deus promete o seguinte, que ele vai limpar o povo dele, ele vai aspergir água pura sobre o coração do povo dele e limpá-los de todos os seus ídolos, de todas as suas iniquidades. E Deus vai fazer uma cirurgia no verso 26 de Ezequiel 36, que é o seguinte, Deus fala assim, eu vou tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, eu vou tirar esse coração morto de você e colocar um coração vivo, que pulsa, que responde a Deus.
Vou colocar o meu espírito em vocês e aí, de fato, vocês vão me obedecer e ouvir as minhas palavras. É isso que Jesus está usando aqui. Nascer da água e do Espírito é o que Ezequiel fala da água não como o batismo, mas como uma linguagem simbólica da nossa lavagem interior, da nossa purificação interna dos nossos ídolos. Né? Nascer do Espírito é ter o Espírito habitando em nós e nos transformando e nos conformando à imagem de Cristo. E nascer de novo é ter o coração de pedra arrancado e ter o coração de carne colocado no lugar, é ter essa total e interna transformação. Jesus espera que Nicodemos entenda essa linguagem de água e espírito lá de Ezequiel 36. Você é mestre, Nicodemos, você não está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando nada novo. Todos os profetas estão antecipando e prometendo essa transformação interna, mas Nicodemos está incrédulo que Jesus é este homem que vai trazer essa transformação interna. Uma coisa é ele fazer sinais externos. Aí pode pegar qualquer sinal externo. Uma coisa é ele multiplicar pães, transformar água em vinho, curar cego, curar paralítico. Outra coisa, muito maior e mais surpreendente ao ponto desse rabino não crer, é que Jesus ele vai transformar o coração das pessoas. Como é que esse rapaz, como é que esse menino, da perspectiva de Nicodemos, está prometendo uma coisa dessa? Não é possível. Como que pode ser isso? Nicodemos continua perguntando, incrédulo aqui. Então, meus irmãos e irmãs, verso 3, verso 5 vai ensinar para nós que o novo nascimento é nada mais, nada menos que uma transformação interna do nosso ser. Então, a verdadeira fé, ela flui, ela é fruto, primeiro, dessa transformação interna. A verdadeira fé, ela não frutifica num solo de pedra, num coração de rocha. Ela frutifica num coração de carne, numa terra boa, numa terra que está preparada pelo Espírito Santo para que frutifique, a parábola dos semeadores lá de Mateus 13. Isso é ser cristão, isso é crer de forma salvadora. Isso é ter um relacionamento pessoal com o nosso Senhor e Salvador. É essa transformação interna que Jesus ele opera em nós. Ele continua no verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. A palavra carne e espírito aqui elas são enganosas, né? Porque a gente entende elas de uma forma diferente. Carne normalmente não é pele, tá, gente? Carne na escritura normalmente é uma forma de falar do nosso estado caído em Adão, da nossa a dimensão de pecaminosidade pós-queda. Então, quem nasce da carne é carne, quem nasce do pecado, é pecador, é perdido, é morto. E quando ele fala que quem é nascido do Espírito é Espírito, não é que a gente se torna um ser incorpóreo, desincorporado, desencapado, não. É ser espiritual, para João e para Paulo em 1 Coríntios, por exemplo, é você ser habitado pelo Espírito, é você ser guiado pelo Espírito. Isso é ser espiritual aqui. Então, quem nasce do Espírito tem o Espírito Santo como o nosso guia, o nosso mestre, o nosso transformador interno. E ele vai dizer o seguinte no verso 7. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o seu som, mas você não sabe para onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse versículo é uma alusão a Eclesiastes. Se vocês puderem deixar a Bíblia aberta aí rapidinho em João 3, abram lá em Eclesiastes capítulo 11. Jesus não está usando nenhuma palavra que Nicodemos já não saiba. Eclesiastes capítulo 11. Olha como Jesus é preciso em lembrar dessa escritura. Eclesiastes 11, verso 5 diz assim, ó, Salomão dizendo: assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também você não compreende as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós temos as duas metáforas juntas aqui, né? Nós temos a metáfora do vento, você não sabe o caminho do vento. Da mesma forma, você não sabe de forma precisa como é que se formam os ossinhos do bebê na barriga da mamãe. Paralelo a, você não sabe as obras de Deus. É Deus que faz o caminho do vento,
É Deus que forma os bebezinhos no ventre das mamães. E é Deus que faz o quê? Todas as coisas. Então, quando Jesus, voltando lá para João 3, ele usa Eclesiastes 11:5, ele está falando para Nicodemos, Nicodemos, eu estou usando uma analogia da questão do nascimento. Né? O nascimento é uma analogia, assim como você nasce, o nascer de novo é você ter essa nova vida. E o ponto de Eclesiastes 11:5 é que é obra de Deus. O novo nascimento, capítulo 3, verso 8, é uma obra de Deus, o Espírito Santo. E Deus, o Espírito Santo, ele é soberano sobre quem ele sopra. Ele diz assim: o vento sopra onde quer. Você não domestica o vento. O vento você não doma ele, você apenas vê os seus efeitos nas árvores balançando, por exemplo. Você apenas está vendo os efeitos, você não tem como dominá-lo. É isso que Jesus está falando aqui. Né? Então o Espírito, ele faz nascer de novo quem ele quer. Não é porque Nicodemos é o cara mais moral, que conhece mais de Bíblia, que o Espírito necessariamente vai soprar sobre ele. O Espírito, ele é soberano sobre quem ele salva. Se você teve o sopro do Espírito, se você nasceu de novo, é porque o Espírito quis. E você não sabe explicar, não tem como explicar o novo nascimento. Você apenas vê os efeitos do vento. Né? Tem gente que nasce na igreja, por exemplo, e não tem um momento dramático de conversão, porque está o tempo todo sendo ensinado na palavra de Deus, mas que crê em Jesus de fato. E tem pessoas que se perdem no pecado e tem uma transformação drástica de um momento para o outro. Não existe um padrão. O padrão é, se você crê de fato em Cristo, é porque o Espírito soprou sobre a sua vida, sobre a sua existência, ele soprou a vida eterna, espiritual em Cristo, e você nasceu de novo. Você foi ressuscitado espiritualmente dos mortos. O Espírito, ele sobra onde quer. Nicodemos pergunta ainda no verso 9, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Então o novo nascimento, ele é uma obra interna de transformação total. É uma obra do Espírito Santo e que tem os seus efeitos. Né? Quem nasce de novo crê, quem nasce de novo se arrepende, quem nasce de novo vive para Deus, ama o Deus triuno acima de todas as coisas e entra numa vida de discipulado, de seguir o Cristo crucificado enquanto toma a sua própria cruz. Aí o verso 11 até o verso 13, que é o segundo ponto aqui. Então, verso 1 ao 10, o que é o novo nascimento? O verso 11 ao 13, por que Jesus tem autoridade para falar de um assunto desse? Por que Jesus tem autoridade de falar dessa transformação interna que Nicodemos está escandalizado aqui? Verso 11, em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Então, neste momento, Nicodemos estava perdido. Neste momento da sua vida, ele estava incrédulo em relação a Jesus de fato. Né? Verso 12. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, o novo nascimento é uma coisa muito importante, mas é uma coisa terrena, é uma coisa que acontece nessa terra. É uma coisa que está aqui na nossa vista. Se eu estou falando de uma coisa que está dentro da nossa experiência aqui, terrena, e você não está crendo, e se eu falar das coisas celestiais, da dimensão invisível, celestial? Agora, por que Jesus está falando dessas coisas celestiais? Verso 13, ele vai dizer o seguinte, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está falando assim, eu vim do céu. Eu vim do céu. Eu posso falar de todas as coisas. E aí, Jesus atribui um título a ele, que é o Filho do Homem. E esse título, meus irmãos e irmãs, ele é de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, o Filho do Homem, ele está do lado do ancião de dias, que é Deus Pai, e o Filho do Homem, ele recebe adoração de todas as criaturas de forma igual ao ancião de dias, a Deus Pai. Ou seja, ele é o Filho do Homem, mas ele é divino.
E toda a criatura está ali prostrada em adoração diante dele. E o Filho do Homem, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por que Filho do Homem ali no texto original de Daniel ele é o filho de Adão? Né? A ideia é que Adão, quando foi criado, foi-lhe dado domínio sobre todas as coisas. Deus falou assim: você é a minha imagem e semelhança. Adão era esse rei debaixo do reinado do rei supremo, que é Yahvé, que é o nosso Deus. E Deus colocou, o Salmo 8 vai dizer que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Adão. Era para Adão reinar como Deus reina, em graça, em amor, em bondade. E ele entrega tudo isso para a serpente e passa a reinar conforme a serpente, de forma tirana, pecaminosa e ímpia. Agora, o filho do homem, o filho de Adão, que Deus prometeu em Gênesis 3,15, queria esmagar a cabeça da serpente, portanto, esmagar a cabeça é destruir a autoridade que a serpente teve pelo pecado de Adão. Ele vai, o Filho do Homem, resgatar e reunir em si mesmo toda a autoridade. Só que Adão tinha autoridade somente sobre este mundo. Em Daniel 7, o Filho do Homem tem autoridade sobre cada milímetro da criação de Deus. Quer seja a criação visível, quer seja a criação invisível, o céu, a dimensão celestial, tudo está debaixo da autoridade do Filho do Homem. Colossenses 1,16 fala que Cristo criou todos os anjos. Todos eles foram criados por Cristo e para Cristo. E Cristo, ele é antes de todas as coisas, ele sustenta toda a criação. Ou seja, Nicodemos, eu vou aumentar o escândalo agora. Você está achando que estou falando uma coisa muito grande, de fato é. Mas, veja, é uma coisa que acontece neste lado da existência. Eu sou o Filho do Homem. Eu vim da dimensão celestial, então eu tenho autoridade para falar sobre todas as coisas, porque tudo é meu. Tudo é meu. Não tem nada que escape da minha autoridade, da minha legislação. Anjos do céu, criaturas na terra, galáxias distantes, tudo está sendo governado por mim, Jesus diria, o Filho do Homem. É por isso que ele tem autoridade para falar disso. É muito além, Nicodemos, de ficar vendo o sinal e ficar tendo um relacionamento respeitoso comigo. Você não está entendendo quem eu sou ainda. Eu não sou um rabino vindo da parte de Deus. Eu sou o Filho do Homem. Você entendeu Daniel 7? Já. Nicodemos conhecia Daniel 7. Eu sou esse personagem aí, o Filho do Homem. Agora, uma coisa é falar sobre. Ok? Jesus ele tem autoridade para falar sobre o novo nascimento. Jesus ele de fato ensina sobre o novo nascimento. Agora, como é que ele vai fazer uma coisa dessa? No provérbio popular de todas as culturas, né, falar é fácil. Né? Ok, você pode falar. Você pode ter até autoridade para falar. Mas como é que isso vai acontecer? Nicodemos ele está correto em ter essa incredulidade no sentido humano. Porque, de fato, nada na criação tem a potência para transformar o coração. E Nicodemos fala isso, talvez com várias passagens do Antigo Testamento em mente. Jeremias ele fala o seguinte, que o pecado do ser humano ele é tão intrínseco, ele é tão definidor do ser humano que ele não consegue se livrar. É como se você conseguisse trocar a pele de um leopardo. Você não consegue trocar a pele de um leopardo. É a mesma coisa, ninguém consegue tirar esse pecado humano. Ninguém conseguiu no Antigo Testamento. Nem a Noé, nem Abraão, nem Moisés, nem a lei, nem nada. Como é que Jesus faz isso? Verso 14. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha a palavra levantado aqui que a gente vê na escola bíblica, né? É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Isso aqui é uma alusão a Números 21. Números 21, o povo, uma caminhada depois do Sinai, completamente pecadora. Eles pecam de novo e Deus, no deserto, ele coloca ali serpentes abrasadoras, serpentes bem venenosas, que estavam mordendo ali os israelitas e estavam matando ali um monte de israelitas.
As serpentes estavam levando a rodo, digamos assim, o povo de Deus naquele momento ali, né? O povo clama a Deus, como é de praxe, né? E Deus dá uma ordem muito estranha para Moisés. Ele fala para Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar essa serpente e todo mundo que olhar para ela seria curado. Mas que coisa mais estranha. A causa da morte vai ser a causa da vida deles. E Jesus está falando, é uma coisa análoga, é da mesma forma. Existe uma similaridade quando eu for levantado. Ou em outras palavras, de forma ainda muito mais terrível e ao mesmo tempo maravilhosa, o Filho do Homem, ele foi levantado na cruz, ele se identifica com a causa da nossa morte. Ele é como essa serpente de bronze sendo levantada. O que João está ensinando para nós? O que Jesus está ensinando para Nicodemos? Que ele vai ser levantado como aquela serpente de bronze. Qual que é o ponto? O nosso pecado, essa serpente abrasadora que está nos matando, vai ser colocada sobre o Filho do Homem levantado no madeiro. Ele vai ser identificado com o pecado nosso. Ele vai levar o nosso pecado na cruz. É isso que ele está falando, prometendo, e que ele vai fazer aqui. Esse é todo o evangelho, está caminhando para esse grande levantar do Filho do Homem na cruz. O que Jesus faz na cruz, então, ele se identifica com o nosso pecado. Ele se identifica como o pior dos pecadores. Ele leva todos os pecados de todo o povo de Deus antes e depois dele. Então, quando o pai olha para o seu filho, para o Filho do Homem na cruz, ele o vê como o pior dos pecadores. Ele o declara como o mais ímpio de todos os homens. A maior concentração de maldade na história estava ali no Calvário, na cruz. É tanto que era meio-dia, houve um eclipse, trevas, para simbolizar essa pecaminosidade que é atribuída a Jesus. Que Jesus se identifica, e Paulo usa uma linguagem semelhante em 2 Coríntios 5:21, quando ele vai dizer que Jesus, que não conhecia pecado, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, Jesus que nunca conheceu o pecado, ele não se torna um pecador, ele não se corrompe interiormente, mas ele veste o nosso pecado. A tal ponto que ele é o pecado meu e seu, levantado para ser punido. E toda a ira de Deus que era para vir sobre mim e sobre vocês e sobre todo o povo de Deus é derramado sobre Cristo. E ele paga cabalmente, completamente nossos pecados todos. Passado, presente e futuro, não tem mais nada de dívida. Ele se identifica com a serpente, com a causa da nossa morte. É assim que ele está falando para Nicodemos. Nicodemos, eu posso falar do que eu estou falando, porque eu vou fazer isso. Você nunca viu o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu vou ser levantado. Como é que é possível tirar a culpa do nosso pecado? Como é possível transformar-nos interiormente? Não tem nada na história semelhante a isso. Jesus está falando, eu vou fazer algo novo. Eu vou levar todos os pecados do meu povo na cruz. Eu vou ser levantado. Verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna no presente. A vida eterna, que era para ser uma coisa do futuro, ela invade o tempo, ela irrompe na história e nós a temos agora. E se ela é eterna, ela não se perde. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não é terá, tem a vida eterna. E você pode confiar que é suficiente o que ele fez, porque o Pai o aprovou levantando dos mortos. E ele, ao seu sacrifício, cobriu todos os nossos pecados. E aí o Espírito Santo, agora, com a morte de Cristo, com o pecado levado, ele vai e sopra e aplica a obra de Cristo na vida
de cada um de nós. Então, o que é crer em Jesus? É o israelita no deserto morrendo envenenado, olhando para a serpente. É olhar. É olhar apenas. Não é fazer. Não é ir e operar alguma coisa. É olhar. Só que Nicodemos não é olhar as coisas externas. É um olhar que só tem quem entrou no reino de Deus. É um olhar espiritual, é um olhar com os olhos da fé. É um olhar que vislumbra a infinita beleza de Cristo e se atrai por ela, é atraído por ela. O Espírito Santo nos arrasta até Cristo e nós somos salvos. É olhar. Deus fala em Isaías, olhai para mim e sereis salvos. Não é uma obra. É você confiar. Ao contemplar o Cristo crucificado, você confia que agora o seu pecado foi levado e você tem uma vida eterna com Deus numa eternidade de alegria. Amém? Eu gostaria de terminar rapidamente com 3 aplicações práticas. Não sei até que hora vai, pastor. Até umas 2 horas? Ok. Aí. 3 aplicações práticas desse texto para nós. Eu quero trazer uma aplicação no nível individual, familiar e da igreja, eclesiológico para nós. Primeiramente, sonde o seu coração nesta manhã para ver se você nasceu de novo, né? Para ver se você não tem essa falsa fé. E a falsa fé não é para você se desesperar e abandonar, é o oposto. É você cair em si, que você está vivendo um cristianismo seco, morto, vazio, e você de fato se render nesta manhã ao Cristo que morreu por você. Né? E essa passagem de João 3, na verdade, é uma reverberação lá de João capítulo 1, que tudo em João está no começo, está contido aí no capítulo 1, verso 18. Onde ele diz lá no verso 12 e 13 que aqueles que creem em Jesus não nasceu da linhagem humana, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então João ele já antecipa aqui a Jesus se tornou carne, morreu por nós para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, nascêssemos de Deus. E ele vai ampliar isso aqui na conversa com Nicodemos. Então, não, você não nasce da linhagem humana. Então não depende do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, a sua fé. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Não adianta Nicodemos ter toda a bagagem que ele tem, não adianta vir para a igreja. Você pode ser uma pessoa muito moral, muito dedicada, muito generosa em seus recursos. Mas você precisa ter esse encontro pessoal com Cristo. E meus irmãos e irmãs, ele está de braços abertos. Ele diz no Evangelho de João capítulo 6, quem vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é o nosso Cristo, manso, humilde e que está aberto a pecadores como nós. Ele diz apenas, venham a mim, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. A gente precisa realmente pensar, será que eu nasci de novo? Será que eu estou vendo o vento do Espírito balançando a árvore da minha vida? Eu estou vendo os efeitos? Ou será que eu estou dependendo da vontade humana? Não tem como você nascer de novo por você mesmo. Se você não consegue se transformar, o que você faz? Então não tem jeito, eu vou abandonar. Não, é o oposto. Você dobra o seu joelho e pede para aquele que pode fazer. Deus, Espírito, faça essa boa obra em minha vida. Confirma essa boa obra de Cristo em minha vida. E a aperfeiçoe até o grande dia. Segundo lugar, com uma aplicação familiar para nós. Né? Se não depende da linhagem humana, nem da força da carne, nem da vontade do homem, isso quer dizer que a gente não pode nos salvar ninguém. Nem nossos filhos, nem a pessoa que você ama, o seu pai, sua mãe. Você não tem essa capacidade de salvar ninguém. Mas, Deus é tão maravilhosamente bondoso que Ele nos chama a participar dessa obra de pregar a boa nova. E o meio que o Espírito usa para soprar essa vida eterna no coração dos pecadores mortos, somos nós, a igreja.
não é uma coisa, vai soprar aleatoriamente. Não, esse vento é levado pela boca da igreja, como o pastor falou, nós somos essa boca de Deus. Então, o nosso papel é pregar o evangelho, é ensinar sobre Jesus. E, com a graça de Deus, Ele vai salvando os nossos filhos, nossos parentes, as pessoas que nos odeiam, nossos inimigos, através do nosso testemunho. Então, anime-se. O texto não é para te desanimar, o Espírito vai salvar o que ele quer, então eu não vou fazer nada. Isso é uma heresia, né? Chamada hipercalvinismo. Ao contrário, o vento, o Espírito, ele nos chama. Uma vez que ele nos transforma, é só lembrar de João capítulo 7. João capítulo 7, Jesus estava na festa dos tabernáculos, e no último dia da festa ele fala assim, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu interior. E João comenta assim, ele estava falando do Espírito Santo, que não havia sido dado ainda, mas seria derramado sobre a igreja. Ou seja, o Espírito Santo, quando é derramado, agora usando não a metáfora do vento, mas da água, ele é esse rio que necessariamente flui do nosso interior. E ao fluir do nosso interior, essa água ela vai renovando a criação. Deus vai convertendo os pecadores e os transformando em novas criaturas, em filhos de Deus, em pessoas nascidas de novo. Então, o chamado ao novo nascimento não é um chamado à passividade, mas é um chamado a nós pregarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus. Esse é o meio pelo qual o Espírito sopra em nossas vidas. Em terceiro e último lugar, uma aplicação para a igreja, né? O texto está falando sobre o reino de Deus. Nicodemos, você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus, se você não nascer de novo. Nicodemos, ele não saiu dessa conversa e se juntou aos discípulos. A igreja, meus irmãos e irmãs, essa é a embaixada do reino de Deus na terra. Nós somos os cidadãos do reino de Deus. É claro que Deus governa sobre tudo, mas quando fala de reino de Deus, está falando de um governo especial, salvador, transformador e íntimo de Deus. E esse reino não está em nenhum lugar fora da igreja. A igreja é a esfera do domínio do reino de Deus. E, portanto, tendo esse paralelo entre reino de Deus e a comunidade dos discípulos da igreja, se não se pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, a membresia de toda a igreja local deve ser composta por pessoas regeneradas. Nenhuma igreja tem autoridade de deixar ímpios adentrarem a sua membresia, de deixar pessoas que não têm compromisso com a fé, que não têm uma vida diante de Cristo, que não têm um testemunho vivo de uma fé viva, como membro da igreja. Nós precisamos ser muito criteriosos, e esse é o distintivo que a teologia batista reformada trouxe de volta. Você não é membro da igreja porque nasceu de crente e foi batizado lá quando bebezinho, não existe isso. Você é membro da igreja de Cristo quando você nasce de novo pelo Espírito. E aí você não é apenas membro da igreja universal e espiritual de Cristo, mas você se torna membro de uma igreja local. Então, a nossa teologia batista é a igreja, ela é composta somente por membros regenerados. E a igreja, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe quem é que não é? A igreja foi autorizada por Cristo, em Mateus 16 e 18, a julgar isso, a ligar na terra e desligar na terra, vai ser ligado e desligado no céu. Isso é membresia de igreja. A igreja chamada, Paulo diz em 1 Coríntios 6, estava lá dois irmãos se processando um ao outro. E Paulo fala assim, não tem ninguém maduro entre vocês para julgar essas coisas? Nós somos chamados a julgar a fé falsa e morta e desobediente, e a fé verdadeira e viva, apaixonada por Cristo. E nós devemos dizer não, por amor. É por amor. A gente não quer que essa pessoa continue no engano. A gente não quer dar falsa esperança para o ímpio, por amor. Dizendo, você é muito bem-vindo aqui entre nós. Muito bem-vindo. Nós te amamos. Mas você está vivendo uma vida que a gente não tem condição de dar um testemunho público da sua fé. Você está vivendo abertamente em pecado. A gente não pode deixar você entrar na membresia dessa igreja.
ou de qualquer igreja. Nós precisamos ser criteriosos. João Calvino dizia uma coisa que eu sempre gosto de reverberar. Ele dizia assim: eu sou pastor de crentes. Toda a minha igreja é de crentes. E eu digo a mesma coisa, eu entendo que os pastores dessa igreja dizem a mesma coisa. Eu não pastoreio bodes, não. Eu pastoreio filhos de Deus. Ah, mas aquela pessoa enganou a gente, depois de 10 anos ela se apresenta como um ímpio. A gente muda o nosso julgamento. Ela estava vivendo uma falsa fé, ela vai ser disciplinada. E se ela não se arrepender, ela vai ser excomungada da membresia da igreja. Mas enquanto você diz, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor, e eu vivo para Ele, amém. Você é meu irmão e minha irmã. Você é bem-vindo à membresia dessa igreja. Caso contrário, não pode entrar no reino de Deus quem não nascer da água e do Espírito. Amém? Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Tem uma oração final aqui. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Que o Senhor opere o maior de todos os milagres, que é o novo nascimento. Que o Senhor nos transforme à imagem de Cristo Jesus. Que o Senhor nos encha com o seu Espírito. E que o Senhor, ó Deus, venha atirar as escamas dos olhos de quem está no engano. Conceder, ó Deus, o dom do arrependimento e o dom da fé através da sua palavra. E que, ó Deus, o meu voto e minha oração é que essa igreja tão maravilhosa, cheia do seu Espírito, continue a exercer este bom testemunho do seu Evangelho, que o Senhor fortaleça os pastores dessa igreja e os seus membros, e que, ó Deus, outras igrejas, como a que eu faço parte, venham a aprender com o testemunho do Senhor, da sua obra neste local. Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, meus irmãos, agradecer a Deus. Eu não sei se te humilhou, né? Mas me humilhou. Que humilhação boa, né? Agradável. Deus faz assim conosco. Que bom. Muito obrigado, pastor. Palavra bem oportuna. Posso falar isso como testemunho ao meu coração. E obrigado por vir, obrigado pela igreja. Tá? Leva o nosso abraço, pela família também. Muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, tá? Me serviu muito. Amém.